Essa aqui é a leitura psicocomportamental, tá? Ela tem origem no tarô, mas eu estou adaptando aqui para o Lenormand. E vamos supor que você vai ter o contexto do seu cliente, né? Provavelmente ele vai trazer alguma dificuldade, algum contexto, tem que ter um contexto, e você pode fazer essa técnica para conhecer mais seu cliente, entender um pouquinho mais sobre as suas crenças limitantes ou abundantes, a sua tendência de padrão, ou como ele está se relacionando. Vamos supor que o seu cliente, ele tá te trazendo aqui, eu sou uma pessoa que me iludo muito nos relacionamentos amorosos, eu queria entender mais sobre mim. Você pode fazer outras tiragens e essa aqui como complementar. Essa tiragem é muito boa para quem trabalha com terapias holísticas, tá? Porque ela traz mais coisas. Não tenta adivinhar tudo do zero. Tenha o contexto do seu cliente, porque você vai entender para onde as cartas estão direcionando. Porque aqui as casas elas não têm nomenclatura. Eu nomeei a parte de cima, as 3 primeiras cartas, como um padrão de ideia, o padrão mental dessa pessoa em relação à área que essa pessoa está trazendo, tá bom? Em relação a essa área que ela trouxe. Vamos supor, ela trouxe essa situação. Em relação a isso, quais são as ideias, as crenças que ela tem em relação a isso, né? Os objetivos, o que geralmente ela busca. E o área mental vai ser essa bússola, né? E a parte de baixo, as 3 cartas de baixo, são os sentimentos, né? Como isso a motiva emocionalmente, né? E aí, você pode até, se você quiser depois complementar, colocar uma terceira linha com um comportamento, tá bom? Eu vou fazer só dessa forma para você entender, para a gente não complicar muito. Então, nós temos aqui criança, caminhos e buquê no âmbito mental. Vamos lembrar, a criança é aquela coisa mais ingênua, mas também, ela, aqui, no caso, ela está acompanhada por cartas positivas, então é uma pessoa que tem uma mente positiva, né? Uma mente aberta, nós temos os caminhos centralizados, né? Uma mente aberta, uma mente receptiva a novas ideias, pode ser aí meio indeciso, mas nesse caso não tem indecisão. Aqui são pessoas que, uma mente que tende a escolher o quê? As cartas que estão em volta. O buquê é o belo, é o harmonioso, é o diplomático. Então, com essas 3 cartas juntas, né, casando aqui, eu vejo que, às vezes, a escolha dessa pessoa, os parâmetros são um pouco infantis, ingênuos, porque eu tenho a criança aqui, né, e eu não tenho nenhuma outra carta que amadureça, entre aspas, essa criança. Então, essa pessoa tende a escolher aquilo que é belo, que é romântico, né, harmonioso. Então, ela tem essa crença e eu vejo aqui uma mente muito esperançosa em relação aos relacionamentos amorosos. Vamos supor que a pessoa tenha trago essa situação. Se fosse uma outra situação, você iria adaptar. Mas vamos supor que esse contexto, né? Eu sempre me relaciono, sempre acabo me apaixonando mais, e a pessoa vai embora e eu fico ali, né? Me apaixono muito fácil. Então aqui você tem uma mente um pouco infantil. Talvez essa pessoa floreie, talvez nós podemos ver o buquê com a criança, né? Floreie aquilo que não é para ser floreado, romantize demais as relações, né? É aquela pessoa que pode ignorar que uma relação ela tende a ter um aprofundamento, que tem as responsabilidades. Então, ela sempre está buscando inconscientemente, nessa crença, um amor infantil, né? Nós temos aí a criança e o buquê, né? Que é aquele amor despreocupado, né? Não é uma romantização das relações amorosas. Né? Então ela tende aí a fazer essas escolhas, buscar esse caminho mais leve, talvez se esquivando aí de tudo que não seja dentro desse padrão. Na linha de baixo nós temos os peixes, falando de muito sentimento, a lua falando do romantismo, sentimento romântico, né? Então a pessoa ela romantiza muito sentimentalmente, ela se apaixona muito, né? E aqui eu tenho o navio, né? Navio com lua pode falar de saudades, e navio com peixes pode falar de muitas saudades, né? Essas pessoas tendem também, elas tendem a se apaixonar por mais de uma pessoa. Muitas vezes podem se apaixonar, sentir-se atraída por pessoas de etnias diferentes ou pessoas muito distantes, inclusive um pouco inalcançável, né? Peixes com, tem peixes com navio, falando de muitos, né? Muita paixão, e aqui eu tenho e paixão que dura por um bom tempo, né? Porque o navio ele é mais lento, e a lua com o navio para este contexto, na parte sentimental, pode falar de uma pessoa que tende a se apaixonar por pessoas que estão muito distantes, né? Eu atendi um caso de uma moça que ela tinha acabado de se separar, e assim, em menos de um mês ela